Eu tenho certeza que você já teve alguma ideia incrível de algum produto, algum serviço, algum empreendimento, mas não conseguiu levar ele à frente, muito provavelmente por falta de planejamento ou então porque você ficou procrastinando muito. Acontece com todo mundo, né? Normal. Mas hoje eu vou te mostrar com um passo simples como tirar a sua empresa do papel, o guia definitivo, e para você fazer isso o mais rápido possível. Então aqui a gente vai tratar do beabá mesmo, o básico que você precisa saber para conseguir levar a sua empresa adiante, conseguir dar o seu start para depois você ir aprimorando ela. Meu nome é Suzana Barreto, eu sou estudante de administração e aqui nesse canal eu vou te ajudar a tirar sua empresa do papel e fazer com que ela cresça e ganhe espaço no mercado. Primeiro de tudo é pensar, analisar qual vai ser o seu produto ou qual vai ser o seu serviço, o seu nicho, se você quer algo voltado para pessoas idosas, para crianças, para mulheres, se você quer vender joias, se você quer vender bolsas, decorações de casa, você vai pensar no que é que você quer vender. Ou então, se for um serviço, né, o que é que você vai ofertar. Uma vez que você decidiu qual vai ser o seu nicho, agora você vai fazer uma análise do mercado à sua volta. Então, primeiro de tudo, você vai estudar os seus clientes. Você vai definir quais são os tipos de clientes que você quer e é interessante que você crie uma persona. Uma persona nada mais é do que o exato cliente que você ia querer. Se você quiser, você pode dar até um nome para ele, vamos dizer. Eu tenho uma loja de roupas, eu quero que a minha cliente seja a Samara. A Samara tem 27 anos, tem 2 filhos, tem uma renda de não sei quanto por mês, esse tipo de coisa. Definir exatamente quem você queria que fosse o seu cliente. Que tipo de hobbies ele tem, como ele fala, que tipo de roupa ele veste, esse tipo de coisa. Vamos seguir com esse exemplo da loja de roupas, né? Então eu quero que as minhas clientes sejam mulheres de 25 a 30 anos, que normalmente têm um filho ou dois, tem uma renda de até tanto por mês, tem um linguajar mais rebuscado, vai ser uma loja alto padrão. Isso você vai definir no estudo dos seus clientes. E aí, nas próximas partes, é interessante que você analise o tipo de cliente que você quer, aonde ele costuma comprar, o que ele costuma fazer e o que é que atrai ele. Segundo, você vai fazer um estudo muito apurado dos seus concorrentes, tá? Isso é importante também. Você vai estudar como eles se posicionam no mercado, tanto seus concorrentes diretos quanto seus concorrentes indiretos. Você vai estudar como eles se posicionam no mercado, quais são os diferenciais de cada loja, o que faria um cliente comprar com você e não com o seu concorrente. Ou então o inverso, o que faria seu cliente comprar com o seu concorrente e não com você. Tudo isso é muito importante porque a sua loja também vai ter que ter um diferencial e vai ter que se diferenciar das outras. Então você precisa ter um estudo muito apurado dos seus concorrentes. Você vai analisar a que preço eles vendem o produto deles, horário de funcionamento, mais ou menos quantos funcionários ele tem para conseguir manter a empresa no padrão que você espera para a sua funcionando. Tudo isso você tem que analisar. E aí, agora também, você definido o nicho, né, e essas informações, principalmente o preço que os seus concorrentes vendem, porque isso vai ser muito importante, tanto para você ganhar público, quanto para você ter o seu diferencial. E aí, agora, você vai ajudar os seus fornecedores, tá? Fornecedores, é muito importante você pesquisar. Você pode pesquisar no Google e a partir do Google você vai... Uma vez que você pesquisar no Google, ele vai começar a recomendar em outros aplicativos, tá? Aconteceu comigo. Os empreendimentos que eu tenho, quando eu comecei a pesquisar no Google, outros aplicativos, sites começaram a recomendar fornecedores para mim. É coisa do algoritmo. Mas você pode pesquisar no Google, você pode ver em cidades perto, se você morar perto de algum polo atacadista, né, que tem lugares onde que vendem em atacado. E aí, o seu fornecedor, ele vai fazer muita diferença também. A princípio, pode ser que você não encontre o melhor fornecedor do mundo, né? Isso vai vir depois, ou então até você ter condição de comprar em um lugar como o Brás, por exemplo, que tem valores bem acessíveis, é interessante. Mas é importante que você veja, se você quer vender, ter uma loja que os produtos são de uma qualidade de ponta, aí você vai ter que procurar fornecedores específicos que trabalhem não necessariamente com um valor atacadista mais barato. Você vai ter que procurar fornecedores que trabalhem com uma qualidade muito boa. Ou então, se a ideia do seu empreendimento for vender com preços bem abaixo do comum do mercado, aí você vai ter que procurar um fornecedor que muito provavelmente não vai focar tanto na qualidade para conseguir entregar um produto bem mais barato. E aí você tem que pesquisar bem, você tem que pesquisar os seus fornecedores já pensando em qual vai ser a proposta da sua empresa. Então, se você tiver uma loja de joias, você quer joias com pedras raras. Você vai ter que procurar um fornecedor que tenha esse tipo de produto, e aí você vai começar as conversações com ele, negociações. Terceiro ponto.
Plano de marketing. Aqui você não vai focar necessariamente só no marketing que você faz na internet. A gente chama de plano de marketing, né, no seu plano de negócio, mas aqui a gente também está se referindo a especificações do produto, preço, estratégias promocionais, como você vai comercializar. Então aqui você vai definir, vai colocar assim por escrito, né? Que eu gosto muito de escrever. Para mim é um divisor de águas ter coisas escritas na mão, mas é um documento que você for colocar no seu site, alguma coisa, você vai definir como vai ser exatamente a sua empresa. Então, eu quero uma empresa de alto padrão que vai vender peças tal e tal e tal. Ou então, eu quero uma empresa, quero uma loja popular que a gente vai vender os produtos com um preço mais abaixo, esse tipo de coisa. Você vai definir, e aí agora você vai definir qual vai ser o preço da sua marca e qual tipo de valor você quer agregar para quem vai comprar. Porque existe uma diferença muito grande em preço e valor. Preço é o valor mesmo que você vende aquele produto e valor é o quanto seu cliente enxerga que aquilo vale. Ele está disposto a pagar quanto por aquele produto? Porque para ele tem que ter algum significado, tem que valer alguma coisa. E aí também aqui tem 2 pontos. Se o seu negócio for um ponto físico, você tem que decidir aonde que ele vai estar localizado, porque isso também é importante. Ter um empreendimento no centro vai facilitar muito a sua vida do que ter um empreendimento mais distante. E aí você vai decidir como você vai comercializar ele. Caso você não tenha um empreendimento físico, ou então tenha o ponto físico e não queira focar só nele, você queira vender online, por onde você vai vender? Vai ser só pelo Instagram? Você vai ter um site? Vai ser em alguma plataforma como a Shopee, Mercado Livre? Tudo isso é nesse momento que você vai decidir. E aí, no quarto ponto, a gente vem para o nosso plano operacional. Aqui vai ser importante para você, principalmente se você tiver um ponto físico ou então se você estiver oferecendo algum serviço. Se você tiver com um ponto físico, você tem que decidir onde cada coisa vai ficar. Por exemplo, eu vou ter um mercado, então o balcão ele precisa ficar em tal lugar, os caixas precisam ficar em tal lugar. Você vai decidir o layout físico do seu espaço. Ou caso você não tenha, você vai definir a sua capacidade produtiva. Então, se você for produzir aquilo que você vai vender, quanto você consegue produzir por dia, por mês, por semana, tudo isso você precisa definir, porque isso também vai interferir no seu lucro, né? Ou então, se você prestar algum serviço, quanto você consegue prestar daquele serviço por dia? Por semana, por mês, a mesma coisa. Caso você vá para a área varejista, você vai definir quanto mais ou menos você precisa vender por mês, quantas peças daquilo que você vai vender você consegue ter na sua loja ou no seu espaço físico. Se você vai ter, caso você não trabalhe, né, com ponto físico, você vai ter algum lugar onde possa guardar essas peças, manter o seu estoque, tudo isso você vai analisar nessa parte. Aqui também é interessante que você defina o seu POP, que é processo operacional padrão. É muito interessante que as empresas, mesmo aquelas que acabaram de começar, já tenham, porque isso vai interferir muito na qualidade do seu serviço, tá? Então, por exemplo, eu trabalho no mercado de varejo. Então, quando chega produto novo, já é o nosso processo operacional padrão. O produto chega, assim que ele chega, a gente vai tirar as fotos para divulgação dele, põe para divulgar, precifica, só um exemplo. Precifica e já leva para guardar tudo lá no estoque. Esse tipo de coisa. Ou então o produto chega e eu já faço a divulgação dele, e aí depois eu vou para precificação, tanto faz. Mas é importante que você tenha um processo operacional, porque isso vai interferir. Às vezes pode ser que seu produto chegue e fique 15 dias lá parado, porque você não sabe como fazer, não sabe com qual ordem tem que fazer. É interessante você ter um processo operacional no atendimento do seu cliente. Quando ele chega para falar com você, como é que você recebe ele? É interessante que tudo seja um padrão, porque o nosso cérebro também se acostuma com isso. Então é algo muito interessante que é importante que você faça antes mesmo de você começar. E aí, claro que com o tempo, né, você vai adaptando, você vai ver o que funciona bem, o que não funciona, mas é importante que você tenha, principalmente se o seu empreendimento não for só você já começar trabalhando com uma equipe. E aqui ainda na parte 4, é importante que você veja a necessidade de mão de obra. Então, é só você que vai trabalhar, ou você vai precisar de outra pessoa para ficar no operacional, ou então vai precisar de alguém para ficar no logístico, tudo isso. E aqui também é importante que você defina como vai ser esse processo logístico da sua empresa. Então, eu tenho um ponto online, né? Eu tenho um site online, mas como é que eu vou fazer para enviar esses produtos para os meus clientes? Então, é importante se vai ser pelo correio, vai ser via PEC, tudo isso aí é importante você definir nesse momento. Pronto. E aí, agora vem a nossa parte importante, que é nosso plano financeiro, né? Todas as empresas, elas
nasce, né, pensando no lucro que elas vão retornar para a gente. Mas é muito importante que a parte financeira delas, entradas, saídas, tudo, seja muito bem organizado para você não acabar tendo aquele prejuízo disfarçado que você não consegue ver justamente porque não se planejou. Eu anotei aqui alguns tópicos que são essenciais para você conseguir abrir a sua empresa, tá? Não coloquei todos, por exemplo, estimativa de depreciação de material. Isso é muito importante você ter? Sim, com certeza. Mas se o seu objetivo for começar a sua empresa ainda hoje, isso você vai ter que adiar um pouquinho. Então eu trouxe aqui o que é essencial para sua empresa existir e você não precificar seus produtos errados ou tomar algum prejuízo. Vou falar aqui para você, eu vou deixar na tela também. Primeiro, definir o valor total de investimento que você pode fazer. Então, eu quero começar uma empresa, mas eu só tenho R$ 100. Pronto, você vai ter que trabalhar com esses R$ 100. Quero começar a empresa, mas só tenho 1.000. Você vai trabalhar com esses 1.000. Quero começar a empresa, mas só tenho 10.000. Você vai começar com esses 10.000. E aí você vai definir qual é o valor total do seu investimento e depois você vai ter que ir direcionando ele para cada coisa. Então, estimativa dos seus investimentos fixos. Se você precisar trabalhar com anúncio, vamos dizer, você tem um ponto online. Todo mês, muito provavelmente, mesmo que você trabalhe muito no orgânico, se sua empresa está começando, você vai precisar fazer anúncios, né? Pagar plataformas para te anunciarem, sites, esse tipo de coisa. Então, você pode colocar esse investimento como um investimento fixo, pelo menos por um prazo, sei lá, os primeiros 3 meses, primeiros 6 meses. Você precisa definir isso. E aí, se você tem um ponto físico, o aluguel é um investimento. Você vai ter que fazer ali. Normalmente a gente paga um valor antecipado antes mesmo de começar a usar aquele espaço. E aí tem o valor mensal. Então você tem que já definir quais vão ser os seus gastos fixos, os gastos que você vai ter todos os meses para manter a sua empresa e quais são esses investimentos. Um valor para você ter de capital de giro é muito importante, porque ali com o cliente você vai precisar negociar, mesmo que não tenha saído tudo que você comprou na primeira remessa, você vai ter que ter dinheiro para conseguir comprar mais coisas e ir aumentando seu estoque. É muito importante você ter um valor para você ter capital de giro. É essencial. Os investimentos pré-operacionais, né, que eu tô falando, então, por exemplo, se você for oferecer algum serviço de limpeza, você vai ter que comprar os produtos de limpeza. É um investimento pré-operacional. Você vai ter que comprar material, máquina. Outra coisa importante de você ter é a estimativa do seu faturamento mensal. Isso é muito interessante, principalmente para quem trabalha com serviço ou então com fabricação. Para quem trabalha com varejo, é muito mais variável. Por exemplo, eu sou da Bahia, né? Quando tá no período de São João, todos os comércios, as vendas explodem. Então, tipo assim, você já sabe que você vai faturar muito. Mas em julho, que é um mês um pouco mais fraco, já cai bastante. Então, para quem é varejista, talvez essa estimativa do faturamento mensal não funcione tão bem. Você precisa fazer, porque outra coisa importante é que na sua empresa, mesmo que ela comece agora, você precisa colocar metas. Ah, no primeiro mês da minha empresa eu vou vender R$ 200. É pouco? É, mas você precisa colocar metas. Você precisa ter essas métricas para que você possa avaliar se seu desempenho está sendo bom, o que é que está funcionando. Nossa, eu vendi mais quando eu fiz tal coisa, eu vendi menos quando eu fiz tal coisa. Você precisa ter uma meta e ter métricas para medir essas metas. Outros pontos aqui são estimativa de custos de comercialização, que é toda aquela coisa que eu falei. Se eu tiver um site para vender, quanto que vai custar para eu manter esse site? Se eu tiver o ponto físico, quanto que vai custar para eu manter esse ponto físico? Tudo que envolva valores para que você consiga vender. Esses são seus custos de comercialização. Se você trabalhar com serviço, também é importante você ter uma dimensão de quanto vai ser o seu valor com mão de obra e para quem vai trabalhar com produtos ou fabricação, né? Qual vai ser o valor do seu produto, quanto que você vai gastar para produzir aquele produto, ou então qual vai ser o custo de adquirir os seus produtos. A estimativa de lucro também é muito importante, tá? Quando você for precificar, é muito importante que você tenha em mente, eu quero tirar tal lucro de tal peça. Mas aí também você não pode tirar 100% da sua cabeça. Tipo, eu quero ter 100% de lucro. Apesar de que 100% de lucro não, meio que não existe, né? Mas você tem que pensar, não, os meus concorrentes vendem produtos parecidos com o meu a X valor. Então, para eu manter um preço que não seja muito abaixo, nem muito acima, para eu ter um preço competitivo, eu vou ter que ter mais ou menos ali uma margem de X%. E é aí que vai entrar o diferencial da sua empresa. Porque se você tiver um diferencial claro e realmente competitivo, você vai ter mais margem aí para definir o seu lucro, se ele consegue ser maior que o dos seus concorrentes.
E é interessante também você calcular o seu tempo de payback, né? Quanto tempo o retorno do investimento que você fez vai voltar. Então você para direitinho, sua calculadora, seu caderninho, sua planilha do Excel e pensa em tudo isso, porque essa parte é muito importante para que você não tome prejuízos. E aqui a nossa última parte é a avaliação do seu negócio e a construção de cenários. Por avaliação de negócios, eu digo assim, ver se está tudo muito bem estruturado. É interessante que você faça uma análise SWOT, tá? É muito importante para você ver como é que está a sua empresa perante a outros concorrentes. Antes mesmo de você começar, é interessante que você faça, porque isso vai sempre te manter um passo à frente. E com construção de cenários, eu digo, se no nosso primeiro mês a gente não conseguir vender o esperado, o que é que a gente vai fazer? Ou então, se no primeiro mês a gente conseguir vender muito acima, ter uma procura muito maior do que a nossa capacidade produtiva, o que é que a gente vai fazer? Esse tipo de cenário para que você possa se planejar. E aí é importante, né, que quando a gente começa um negócio, às vezes a gente fica um pouco empolgado. Não, tá dando lucro, tá entrando, então eu já vou gastar esse dinheiro. Os primeiros valores que você tiver de lucro, utiliza para reinvestir no seu negócio. Lá na frente você vai ver o quanto isso vai ser bom para você. Mas utiliza para reinvestir no seu próprio negócio, aumentar seu estoque, talvez aumentar a sua mão de obra. Os primeiros meses, reinveste. É uma dica de ouro que eu dou para você. Vai ser muito importante lá na frente, porque o seu lucro vai ser muito maior se você reinvestir agora, você pensar, nossa, eu comprei tal equipamento que foi, vou colocar um valor alto, foi 10 mil reais. Mas esse mês na minha empresa, acabou que entrou 100 mil. São valores altos, claro, mas é só um exemplo. Então, eu vi que aquele material não era bom, eu vou agora comprar um de 20 mil. Talvez, beleza, você pense, acabei de comprar um de 10 mil, vou comprar um de 20 mil agora, mas pode ser que isso seja um diferencial muito grande para sua empresa, te faça lucrar 500 mil no próximo mês. Porque acontece, gente, acontece. Então, sempre fique revisando o planejamento da sua empresa, vê onde precisa melhorar, vê coisas que estão faltando, sempre esteja antenado aos seus concorrentes, gente, é muito importante, porque você precisa saber se você está ficando para trás, você precisa saber quais são as tendências de mercado. Você não vai copiar ninguém, mas você precisa estudar o mercado, você precisa, e nunca ache que tá bom de estudar. Procure sempre melhorar no marketing da sua empresa, né? As formas de divulgação da sua empresa, como vão ser, se vai ser pelo Instagram, TikTok, independente. A parte financeira, continue sempre estudando para você ter mais e mais controle. A parte operacional, conte com a ajuda de outras pessoas. Mas você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada difícil, tá? Difícil fica no caminho. Difícil fica no caminho. Você vai ver que não tem nada impossível. Pessoal, então foi esse o passo a passo para você conseguir tirar a sua empresa do papel. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aí no canal, curte, deixa nos comentários também. E caso você tenha alguma dificuldade, você pode me colocar aí nos comentários, ou então você pode me chamar lá no Instagram, tá bom? Eu também posto conteúdos relacionados à administração de empresas lá, que eu vou te ajudar.